Amados, abre sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Nós vamos ler apenas o verso 16, embora o contexto será considerado, obviamente. Muito fácil de achar, né? Amados, esta manhã de ceia do Senhor, nós celebramos o memorial da morte e ressurreição de Cristo, e aquilo que Ele deixou para nós, amém? Podemos ler? Amém? Todos acharam? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui. Amados, esta manhã de ceia, eu sempre, desde que me entendo por gente na igreja, o culto de ceia sempre é um culto tenso, não é? Há uma tensão no ar, uma tensão nos corações, não de todos. Isso, amados, porque as pessoas têm um pouco de receio, da ceia. Elas deveriam ter temor e não receio, porque o temor leva à mudança. Mas, amados, a ceia do Senhor é um memorial daquilo que Cristo fez na cruz por nós, certo? Daquilo que Cristo operou, derramando o seu sangue para que nós tivéssemos nele a vida, e vida em abundância. Pudéssemos não mais andar em tremor, mas em temor a Deus, de fé em fé, em esperança da glória de Deus, da sua volta, considerados também como filhos e amigos de Deus, amém? Nós lemos aqui, amados, o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Esse texto é sublime, profundo, é exaustivo e tão importante que Lutero, ele chamou este versículo de miniatura do Evangelho. De fato, ele resume toda a essência do Evangelho para as nossas vidas. E quando nós olhamos para o texto, amado, nós podemos ver uma grande premissa do Evangelho. Cristo é absolutamente essencial para a salvação. Sem Ele não há salvação. E esta é a razão do porquê o mundo e porquê as religiões tentam a todo custo negar a sua deidade, negar a sua necessidade, e muitos estão buscando uma salvação através de obras, através de ritos, através de religiões, através de qualquer coisa. Mas Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Portanto, amados, a grande premissa do Evangelho é que Cristo é absolutamente essencial para a salvação do homem. E é o que nós vemos neste versículo. O próprio Deus amando a humanidade e entregando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, você não pode ser salvo em seus pecados. Não pode salvar a si mesmo, nem pode ser salvo por ritos sagrados, mas apenas pelo Filho eterno de Deus, o único que oferece verdadeira salvação. E a razão, amados, pela qual nós somos salvos, motivo, foi o amor de Deus derramado. Ele amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho para morrer em nosso lugar e para levar sobre si, amado, toda a ira que seria contra nós, como diz lá em Isaías. Ele levou sobre si as nossas pisaduras. Mas, amados, isso só foi possível por causa do amor de Deus. Sem o amor, amados, não somos nada. É o amor de Deus em nossos corações que nos habilita a participarmos da mesa, a sermos transformados, a sermos curados, porque Ele decidiu, e ninguém tinha clamado, ninguém tinha pedido. Ele apenas, por seu amor, entregou o seu Filho. Esta é a razão pela qual somos salvos, o amor de Deus.
E qual é a prova deste amor? A prova deste amor é que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter a oportunidade de, pela fé, crermos nele e termos a salvação. Agora, eu quero chamar a atenção, amados, porque quase toda a sã doutrina consiste em duas partes essenciais. Primeiro, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Porque, amados, há uma pessoa que não tem a percepção de que precisa de salvação, jamais encontrará a salvação. Alguém que não tem a noção do perigo em que ela está vivendo, ela acha que está tudo bem. Ela acha que está tudo tranquilo, ela até prospera. E este convencimento, amados, vem por intermédio do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, o Evangelho, a sã doutrina está pautada em duas colunas principais: conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Deus é justiça, é bondade, é sabedoria, é misericórdia, poder e vida infinitos. Ele também é juiz justíssimo e castigará todos aqueles que se apartarem de seus preceitos e que não se submetem à sua vontade. Há pessoas que vivem alheia do conhecimento de Deus, do universo, da criação do mundo e do que virá no porvir. Agora, Deus também é misericordioso e manso, benigno, e recebe os pobres e miseráveis de espírito, aqueles que clamam a Ele por misericórdia. Ele está pronto a perdoar todos aqueles que rogam pelo seu perdão. Diz o texto que Deus amou o mundo. Todos aqueles que vão a Ele e clamam por misericórdia, encontrarão misericórdia. Porque Deus é misericórdia. Porque Deus é bondade. Porque Deus é amor. Quanto ao homem, o que se pode conhecer dele? Primeiro, o problema em João. Eu quero ser bem rápido hoje. O problema em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o problema implícito nesse texto? É a condição pecaminosa da humanidade e a sua separação de Deus. Porque houve a necessidade então de Deus enviar o seu Filho, e deste Filho, amados, nascer nesta terra como homem pecador, viver e morrer, entregar o seu Espírito. Tudo isso, amado, não teria sido feito se a humanidade não tivesse em pecado e não tivesse separado de Deus. Ou seja, o que nós vemos no texto é que então a condição pecaminosa e a separação de Deus está expressa aqui. Quando nós olhamos para esse texto, então, nós olhamos para nós e falamos assim: opa, se Deus precisou, amado, entregar o seu Filho, então está implícito que algo de errado estava com a humanidade. E aí, amados, nós vamos voltar lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão deslizou para o pecado, a sua imagem e semelhança de Deus então foram canceladas, ou seja, ele perdeu todos os benefícios da graça. Esses benefícios da graça, que seriam os meios pela qual ele poderia, ou teria sido possível, ele retornar ao caminho da vida. O homem agora então fica incapacitado de voltar-se para Deus, de desejar Deus. O homem agora, amados, fica impedido
por um abismo de pecado que separa o homem de Deus, porque Deus é santo. E como entraremos na presença de um Deus santo? Como buscaremos um Deus santo? Como estaremos na presença de um Deus tão santo? Ao pecar, o homem perde, amados, a essência que lhe dava acesso à presença de Deus. Ele foi afastado para longe de Deus, vindo que a ser um completo estranho, despido, privado de toda sabedoria, de toda retidão, de todo poder e de toda vida. Não há vida no homem. Pelo contrário, amados, a Bíblia diz que por causa do pecado, ou a consequência, ou o salário do pecado é o quê? A morte. O homem então, amados, caminha agora em direção à morte. O homem agora, amados, está indo em direção ao abismo. O homem agora, amados, caminha a sua vida, cujo fim é a morte. E muitas vezes, amados, a irmã Claudete, cadê? Subiu. Ela me mandou um trecho do filme de Paulo. Estava assistindo agora de manhã, enquanto eu esperava a Cara e o Enzo. Paulo fala o seguinte: o homem pega um punhado de água do oceano, e aquela água se esvai pelos seus dedos, pela sua mão, e essa é a vida do homem, e ele luta e vive por tudo isto, ou por apenas isto. Quando há um oceano de vida que nós estamos buscando em Deus, um verdadeiro tesouro, vida e vida em abundância. Infelizmente, amados, o homem foi afastado de Deus, separado, e toda pessoa neste mundo, amados, e todo homem, e toda mulher, e toda a humanidade caminha em direção à morte. Primeiro a morte física, depois a espiritual, de uma condenação eterna. Afastado, sendo um completo estranho, privado da sabedoria, da retidão e da vida, os quais só poderiam ser mantidos em Deus. Apenas em Deus, amados, a vida, a sabedoria, retidão. Sem Ele não somos nada. E em consequência, amados, nada lhe foi deixado após a queda, senão a ignorância, a iniquidade, a impotência, a morte e depois disso o juízo. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 5, verso 12, não precisa abrir. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esta calamidade, amados, recaiu sobre nós, não apenas sobre Adão, mas também sobre nós, que somos semente dele. Todos nós nascemos de Adão no pecado, sendo ignorantes e destituídos de Deus, perversos, corruptos e carentes de todo o bem e de toda a graça. Amados, entender a condição em que nós nos encontramos sem Deus é importante, porque Deus oferece o seu amor, a sua graça e o seu perdão, em que Cristo então derrama o seu sangue naquela cruz para salvar a todos. Mas todos serão salvos? Ninguém será condenado. Uma vez eu fiz essa analogia aqui. Supondo então que eu ofendo o meu amigo Léo, e ele diz: Eliel, eu te perdoo, mas eu não me arrependo disto.
não volta atrás. E continua a praticar aquilo que ofendeu o Léo. Este perdão é efetivo sobre a minha vida? Este perdão que o Léo me oferece e continua me oferecendo 70 vezes 7, é suficiente para restabelecer um relacionamento? Ainda que o Léo queira manter o relacionamento comigo, é possível esse relacionamento? Não. Porque eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. Eu preciso compreender a minha situação e entender que aquilo que estou praticando está ofendendo o Léo. Compreender, amados, a condição do homem é o único meio do homem, do próprio homem, se ver em situação de total e completo desespero. E então clamar por misericórdia. Romanos 3, 23 a 26, completando, diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carentes da glória de Deus. Todos em Adão pecaram. E aí, amados, todo o nosso coração ficou sujeito à inclinação para o mal, saturado de desejos impuros e obstinados. Adão decide, amados, não confiar mais em Deus. E diz: pode deixar comigo que a partir de agora eu escolho conhecer o bem e o mal. Eu escolho a cada dia. É isso que Adão fez. Ele disse: não, Deus, eu não preciso mais que o Senhor me instrua. Pode deixar que a partir de agora, conhecendo o bem e o mal, eu tomarei as minhas decisões. É a independência do pai, como filho pródigo. Pode deixar que eu já sei dar conta da minha vida. Só havia um único detalhe: o homem sem Deus não é capaz de discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. E a partir daí o homem então fica sujeito, e é insolúvel para o homem conseguir discernir o bem e o mal. E olha que engraçado, ele sempre escolhe o mal, sempre escolhe o pecado, porque ele é incapaz, sem Deus, de discernir o que é bom. Então o nosso coração fica sujeito e inclinado, há uma inclinação do meu coração, há uma disposição do meu coração para o pecado. Há um desejo constante e ardente pelo engano, saturado de desejos impuros e obstinado. E aí, amados, nós olhamos aquelas pessoas que têm uma conduta exemplar, aquelas pessoas que são moralmente éticas, aquelas pessoas que exteriormente têm uma conduta exemplar. Exteriormente, amados, ela exibe tudo de bom, mas a mente persiste em seu estado interior de perversidade pecaminosa. Porque, amados, não há como homem ser bom. Ele sempre estará escravo do pecado. E o escravo, como diz a Bíblia, não faz a sua vontade, mas a do seu Senhor. Ou seja, por mais que o homem tenha a aparência de santidade, isso nada é senão hipocrisia e até mesmo a abominação aos olhos de Deus, já que os pensamentos e a mente permanecem depravados e corrompidos. Porque, amados, nós viemos de uma semente ruim. E esse é o estado atual do homem. E quando nós olhamos, amados, para o contexto de João 3,16, vocês sabem qual que é a história que é contada nesse contexto?
Essa resposta é uma resposta que Jesus dá a Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, fariseu, conhecia muito bem as Escrituras, e apesar de expressar uma vida santa, apesar de conhecer toda a lei, apesar de andar com filactérios, ele não compreendia a Escritura. Quando Jesus diz para ele, necessário te é nascer de novo, Nicodemos fica confuso. Mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus então vai dizer a ele assim, olha, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A mente carnal e humana jamais compreenderá tal milagre. Porque uma coisa lhe falta: nascer de novo. Certa vez um pastor que viajava pelo mundo ministrando, ele sempre ficava na casa de algumas pessoas. E desta vez ele ficou na casa de um casal, uma família exemplar. E eles trataram ele tão bem, e os filhos eram tão educados, e eles eram tudo muito perfeito. E ele não, em todas as oportunidades, ele sempre aproveitava para ministrar a necessidade de arrependimento, a necessidade de mudança, de transformação. Mas para esse casal, para esta família, ele ficou relutante. E ele orou ao Senhor, e ele não quis falar, porque aquela família parecia tão perfeita. Aquele homem era um coronel do exército. E ele então ficou abatido. E na última noite, amados, ele escreveu na janela: falta-lhes uma coisa. E foi embora. Quando aquela família acorda de manhã e vai no quarto arrumar, a esposa vê, chama o marido e diz: eu achei que ele não ia ministrar nada para nós, mas aqui, marido, está escrito: falta-lhes nascer de novo. Amados, se nós não nascemos de novo, toda a nossa religião é vã. Tudo que fazemos para Deus, amados, é palha. Todos os domingos que você perdeu aqui, poderia estar fazendo coisa melhor. Não te serão o suficiente para a salvação. Necessário, Nicodemos, é que você nasça de novo. A que conclusão nós chegamos, amados? É que nós merecemos então o juízo e a morte eterna. A premissa do texto nos diz que se não fosse o amor de Deus e o seu Filho, amados, na entrelinhas, significa que eu e você precisávamos deste amor e dessa salvação e deste Filho. Certa vez Pedro quis impedir, que Jesus fosse morto, e ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Eu vim para isso. Eu vim para morrer. Agora, amados, o conhecimento de nós nos leva a entender que a culpa que nos cerca é oriunda de nosso próprio pecado, deixando-nos sem a vontade e sem a capacidade de fazer o bem. Em João 8,34 diz que somos escravos do pecado. Os homens não entendem então o seu estado atual de miséria, de pecado, e não reconhecem as suas circunstâncias, os seus pecados, nem o perigo que correm de escorregar para uma eternidade sem Deus, sob a sua ira e condenação eterna. Nós precisamos, amados, nesta manhã avaliar a nossa vida antes de tomarmos essa ceia. Qual é o estado em que nos encontramos? Porque nós somos separados de Deus por causa do pecado. E se permanecemos nisso, continuamos o quê? Separados. Não há como, amados, conciliar uma coisa com a outra. Ou você escolhe estar em comunhão com Deus, ou você escolhe estar em comunhão com o pecado. Mas as duas coisas será impossível. Porque o que nos separa de Deus é o pecado.
Toda vez que eu me aproximo do pecado, eu me distancio de Deus. Caímos em desgraça e não havia nenhum meio, nenhuma forma de obter de volta o favor de Deus. Agora, a graça de Deus é a única fonte pela qual nós temos salvação. A fé é o meio, mas a fonte é a graça, o amor de Deus derramado em nossos corações por Jesus Cristo. Temos esperança nele. E há pessoas, amados, que vivem sem esperança, buscam significado nas coisas deste mundo, em coisas passageiras, colocam a sua fé em ídolos, buscam dinheiro, status, prazeres, que não podem alimentar a alma do homem. O medo da morte. Quem tem medo de morrer, né? Ontem a gente estava conversando ali sobre as quedas de aviões. Cadê a Beth? Anda caindo muito avião. Quem tem medo de andar de avião? Não? O resto então eu vou pagar uma passagem para todo mundo para... Mentira, tô brincando. Eu não tenho medo não. A gente estava voltando de viagem uma vez e era um voo de 14 horas. E eu apaguei, acho que 6 horas seguidas. Na hora que eu acordei, a Larissa falou assim: meu Deus, teve até turbulência aqui, todo mundo ficou assustado, você dormindo. Eu falei: você não assiste o Lito? O Lito diz que turbulência não derruba avião. Eu sou apaixonado por aviação. Se eu pudesse, eu teria sido piloto. E a gente estava conversando ontem das quedas de avião. A Beth falou assim: eu não ando mais de avião não. Eu falei: não, Beth, você não vai morrer na véspera, pode ficar tranquilo. Nunca nunca andei nem vou andar, né, Beth? O ser humano teme a morte, porque sua alma teme o que vem depois. A insegurança e a alienação espiritual são sinais de um mundo que rejeitou a oferta de Deus em Cristo. Ele ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a entrelinha desse texto diz para nós que é necessário conhecer a nós mesmos, reconhecer os nossos pecados, nos arrepender e voltarmos-nos para Deus em Cristo Jesus, pela fé. Mas o mundo não quer abandonar a sua vida. O amor de Deus se manifesta então porque o mundo está perdido e necessita de redenção. Sem essa ação divina, o destino do homem seria a perdição eterna. Bom, ao analisarmos então a premissa e o problema aqui descrito em João 3,16, nós podemos ver a graça de Deus em João 3,16. A graça de Deus se manifesta no amor incondicional, demonstrado ao entregar seu Filho, o seu único Filho, para morrer pela humanidade. Amados, eu fico pensando que Deus maravilhoso é esse, que enquanto eu dormia espiritualmente, enquanto eu não me dava conta de que precisava de salvação, Ele aparece como Salvador. Ele faz toda a obra. Ele não só oferece um Salvador, como esse Salvador completa a sua obra, dizendo: está consumado. O sacrifício de Jesus não é apenas uma demonstração de amor, mas também uma solução eficaz para o pecado. Olha que interessante. No caminho para cá, quantos pecados você cometeu? Eu contei só no Rodané uns 3. Tinha um cara meio lento na minha frente.
Aí eu passei por ele, olhei assim, falei, eita Deus. Estou em jejum, Senhor, deixa eu pecar não. Mas amados, há uma diferença de um coração que já não mais está inclinado a isso, mas deseja a graça. Sabe quando um cristão se esfria? Sabe quando uma igreja se esfria? Sabe quando existe um cristão disfuncional? Ele frequenta culto, mas ele já não ouve mais o Espírito. Primeiro, ele deixa de olhar para Cristo. Segundo, amados, o seu coração está firmado nele mesmo. Terceiro, ele deixa de ouvir o Espírito Santo. E eu estava vendo uma mensagem do Dr. Rochel Shedd. Você gosta dele, não? Uma benção, ele faleceu, né? E ele falou que perguntou uma vez para um pastor, eu esqueci o nome. Ele disse, você lê a Bíblia até Deus falar com você? Ele falou, não, eu leio a Bíblia até Deus parar de falar comigo. Porque eu ouço o Espírito. Quantas pessoas, amados, estão na igreja e parece que Deus fala com todo mundo, menos com ela. Ele já não ouve mais a voz do Espírito, ele não sente mais a presença de Deus. Parece que o céu está de chumbo. O seu coração já não se inclina mais para a verdade, porque há uma dureza do coração. São pessoas que conhecem a Deus, como nós falamos aqui. Conhecem pessoas de Deus, homens de Deus, ouvem mensagens de Deus, não tem nenhuma dúvida de que era Deus falando com elas, mas endurece o seu coração. O povo sai do deserto, liderado por Moisés, depois de Deus ter enviado vários sinais, e sustentado o povo com uma coluna de fogo, e enviado o maná diariamente, e feito vários milagres, como aberto o mar para que eles passassem, e o povo continuava sem crer. O povo continuava com seu coração endurecido. E sabe aonde isso leva? Primeiro, eles sabem que estão pecando. Eles sabem. E amados, nós temos dois tipos, vamos dizer assim, de maneiras de pecar. Primeiro, a ignorância. Quantos pecados a Bíblia poderia revelar em nós, mas muitos deles nós não conhecemos. Pecamos na ignorância. O Espírito Santo vai nos dirigindo e nós vamos sendo transformados. Mas quantos desses pecados, amados, nós temos plena consciência e sabemos, estamos resistindo à graça? São os pecados deliberados. O povo no deserto, então, amados, sabia que estava pecando. E qual foi o resultado disso? Ninguém, absolutamente ninguém, se é que posso dizer absolutamente, porque vou dizer exceto dois, não foram enterrados no deserto. Que foram? Josué e Caleb. Quantos saíram do Egito? 600 mil, e esses 600 mil não contava mulheres nem crianças. E durante o deserto, 40 anos, novas gerações foram vindo. Ninguém saiu de lá, porque os seus pecados se multiplicaram e eles tinham plena consciência do que estavam praticando. Agora, o que nós vemos em João 3,16 é que não só o amor de Deus é fundamental para a salvação, como demonstra uma solução completamente eficaz para o pecado. Quem crê em Cristo recebe vida eterna. Que Deus é este?
que oferece vida e vida em abundância. Se imploramos por socorro, Ele nos concede. Se clamamos a Ele, Ele nos responde. Segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que significa beneplácito? Quem não sabe? Significa permissão, autorização. Segundo a sua autorização, Ele recebe. E nos dá então um novo coração, a fim de que este novo coração queira de novo o poder de Deus e sejamos completamente capazes de cumprir os seus mandamentos. E vos darei um coração de carne. Olha o que diz Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei e agirei segundo os meus decretos, a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Deus oferece, amados, em Cristo Jesus, a oportunidade de nascermos de novo. Sermos uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Ele nos dá um novo coração, esse novo coração agora é disposto a obedecer. Um coração, amados, que diferente da raiz de Adão, que é inclinada, que está disposta ao pecado, este novo coração agora está inclinado e disposto a obedecer. Este coração agora, amados, está disposto a cumprir os decretos do Senhor. Este coração, amados, é um coração que se rende, é um coração que se arrepende. Tem pessoas, amados, que nós exortamos, vamos conversar com ela, ele endurece. O coração está endurecido. Talvez você precise hoje de um novo coração. E a palavra de Deus diz que você pode ter um novo coração. Pelo mérito da morte de Jesus Cristo, Ele paga as nossas dívidas para com a justiça de Deus e apaziguou a sua ira. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim, amados, o mérito não é nosso, não é meu, não é seu. Ele morreu quando nós ainda estávamos na ignorância, mas este mérito é completamente de Cristo. A Ele todas as coisas, pois antes dele sempre seríamos então reputados como pecadores. Mas agora, amados, pela fé nele e em seu sacrifício, podemos então ser proclamados justos diante de Deus, sem medo, sem temor. Efésios 2, 3 a 5, eu vou ler. Anteriormente, antes da obra de Cristo, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, João 3,16, pelo grande amor com que nos amou, João 3,16, deu-nos vida juntamente com Cristo, João 3,16, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Deus oferece e proporciona em Cristo, o nosso Senhor, todas as bênçãos, o perdão, a quais inclui então a paz, o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, os dons e a graça também do Espírito Santo, que Ele nos deu
para que nos tornássemos habitação sua. Eu e você, amados, com um único ato de fé nesta manhã, podemos crer no Senhor Jesus e ter a nossa vida restaurada, o seu relacionamento com Deus restaurado. Amados, nós precisamos de um avivamento na igreja, e este avivamento, amados, ele virá quando nós compreendemos a obra de Cristo e o amor de Deus sobre nossas vidas e começarmos a andar, amados, segundo os seus decretos, por causa do que Ele fez em nós. Quem somos nós para que Deus nos ame tanto assim? Quem somos nós para que um Deus tão santo habite em mim? Às vezes, amados, quando nós olhamos para nós, conhecendo a nós mesmos, nós pensamos, é impossível que um Deus tão santo esteja habitando em mim. Meu coração impuro, minha vida cheia de pecados, será que um Deus tão santo pode habitar em alguém assim? E a resposta, amado, nesta manhã é sim. Sim, Deus habita em espírito no coração daqueles que se entregam a Ele pela fé. Se você entregar sua vida ao Senhor nesta manhã, saiba que você viverá todas as bênçãos, porque Ele promoveu o meio de você voltar à sua presença. Nós tivemos o culto de oração aqui ontem, e eu estava explicando que a oração, amados, ela não é uma outra fé para você orar, mas é a mesma fé que você tem para ser salvo. Porque, amados, qual é o objetivo da oração? É entrarmos na presença de Deus. E qual é o objetivo da salvação? Estarmos de volta na presença de Deus. Por isso, amados, eu até brinquei com a Larissa assim, não existe crente que não gosta de orar. Aí eu falei para ela assim, vai ter gente que vai falar assim, não, eu sou crente, mas eu não gosto de orar. Eu falei, então, você não é crente. Porque, amados, todo o desejo, o conhecimento de nós, a nossa situação miserável, quando nós olhamos para o Evangelho, a miniatura do Evangelho, em João 3,16, e percebemos o que Cristo fez para que nós tivéssemos de volta acesso ao Pai, é sobre isso, é estar de volta na presença de Deus. E se eu posso, amados, toda vez ajoelhar os meus joelhos e orar ao Senhor e entrar na presença de Deus em oração, e eu não desejo isso, então eu não desejo a salvação, eu apenas não quero ser condenado. Você não é salvo, você só não quer ir para o inferno. Você não deseja os dons celestiais, você não deseja o céu, você não deseja as bênçãos, você não deseja, amados, a presença de Deus, você só não quer ir para o inferno. Nesta manhã, nós vamos converter o nosso coração de um conhecimento equivocado a respeito do Evangelho. Sim, Deus habita em espírito naqueles que se entregam a Ele pela fé e desejam ter com Ele um relacionamento, mas é necessário arrependimento e fé. Esse conhecimento de nós mesmos e de nossa pobreza e ruína nos ensina a nos humilharmos e a nos lançarmos diante de Deus e buscarmos o seu perdão. Agora, esta fé não procede de nós mesmos. Contrário, é Deus e é a Deus que devemos rogar que nos conduza ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos convence dos pecados, da justiça e do juízo. Todas essas bênçãos celestiais são nossas, se as abraçarmos e a recebermos com fé segura, confiando totalmente e não duvidando que a palavra de Deus é o poder e a verdade que nos revela Deus e a sua vontade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mesmo amor, amados de Deus, que alcançou Nicodemos naquela noite, continua disponível hoje, para mim e para você. Se você se sente perdido, pode encontrar perdão e nova vida em Cristo Jesus.
O Evangelho ainda continua transformando vidas, continua restaurando famílias, continua transformando pessoas, dando propósito e libertando do pecado. Pela fé conhecemos que todo o nosso bem está nele. E se permanecemos nele, seremos considerados seus filhos e amigos. Estou terminando. João 15:7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O texto de João 3,16 é mais do que um versículo famoso. É o resultado do plano de salvação eterno. O desejo de Deus é que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama, nos provou o seu amor ao enviar Jesus, oferecendo salvação nele pela fé. E em quem nele crer, ele promete a vida eterna e uma vida em abundância. A questão nesta manhã, amados, é como você responderá a este amor. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos ceiar ao Senhor. Entregue-se ao Senhor nesta manhã. E se você tem consciência, meu amado, dos enganos da sua alma e deseja arrependimento, busque nesta manhã e você encontrará. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso. O seu sangue foi derramado naquela cruz e definitivamente nos entregou a salvação. Entregue a sua vida ao Senhor. Busque a Ele. E tome a ceia, amados, nesta manhã, não sob tensão, mas sob fé. Porque tudo que não é feito de fé é pecado. Agora, se você não deseja se arrepender, se você ainda deseja permanecer nos seus pecados, eu te aconselho, não tome a ceia hoje. A ceia é para aqueles que se arrependem e participam da mesa. Não seja, amados, um Judas, mas seja um discípulo hoje a sentar à mesa com Cristo. Querido Deus, ó Pai, nós te louvamos nesta manhã. A tua palavra, Senhor, é pão, é vida. Que ela possa transformar, ó Deus, o nosso interior e possa nos encher da sua vida. Ó Deus, nós confessamos a Ti os nossos pecados, com compromisso, Senhor, hoje de assumir não só a responsabilidade, mas lançar em Cristo Jesus os nossos pecados e também, Senhor, de andarmos em santidade na Sua presença. Ó Deus, restaura, renova a aliança com o Teu povo nesta manhã, aqueles que desejam, aqueles que confessaram a Ti, aqueles, ó Deus, que precisam de salvação, que o Senhor alcance cada um deles e eles possam ser cheios do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, amém.